Olá, obrigada por nos assistir, por estar aqui com a gente mais uma vez. Se você nunca nos viu, esse é o Quintas Mais Humanas, o nosso programa semanal de bate-papos inteligentes, cheios de insight, com pessoas múltiplas, diferentes, de áreas diferentes. Eu sou Andresa Grimas. Essa aqui do meu lado é a Adriana Praia, minha sócia. Nós somos fundadoras da Converte, uma consultoria na área de pessoas, treinamento, workshops e liderança. Esse é o nosso tema de hoje, inclusive. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Claro, eu sempre peço, se você curtir o nosso episódio, por favor, dê seu like. Se também não curtiu, também dê o seu não like, para a gente é sempre importante. Feedback é sempre bom. Compartilhe esse episódio, multiplique por aí e, claro, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Hoje o nosso bate-papo aqui, que são dois convidados que são que é uma delícia a gente conversar sobre esse universo. Vocês vão ver que tem muita coisa boa. A gente deve, inclusive, conversar em 2 etapas de tanto conteúdo que tem para a gente compartilhar, tá certo, Dri? Muito certo. Tudo bem, pessoal? Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo vão ser com grandes nomes aí da área de marketing e criação. Nós temos aqui o João Branco, que é o CMO do McDonald's, e temos André Marques, que é um grande líder aí de criação, da área de criação, que passou por grandes empresas como a África, o Grupo Habib's, passou pela Macan recentemente, e estão aqui conosco para a gente falar desse assunto tão, acho que é tão desafiador, principalmente no momento que nós estamos passando, falar da liderança, né? O papel da liderança no momento de crise. Então, nós temos aí os nossos convidados, vou pedir para a Andresa trazê-los, porque a gente vai começar aqui o nosso papo com eles. Primeiro, eu quero agradecer. Bem-vindos. Tudo bom, João? Obrigada pela presença. André, você também, Olá. muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Muito Nós obrigado. que agradecemos. Prazer estar aqui com vocês. Que bom. Bom, a gente sempre tem a ideia de que os nossos papos, eles são como sementes, né? Então, assim, tudo aquilo que vocês trouxerem, a gente vai cair numa terra fértil para gerar bons frutos. Então, a gente quer trazer e discutir aqui com vocês as experiências que vocês já tiveram no passado, exercendo o papel de líder. Hoje vocês, né, já sentaram em grandes cadeiras, sentam em grandes cadeiras, tem muitas responsabilidades aí, um peso maior, principalmente no momento de crise, a gente entende isso. Então, aqui a nossa ideia é vocês trazerem dicas, a gente co-criar um conteúdo importante para que outros líderes possam se inspirar na história de vocês e nessa trajetória, naquilo que vocês já viveram, tá bom? Então, eu quero começar aqui perguntando para vocês eu sempre vou fazer um bate-bola, tá? Então, quem começa a responder, eu falo para quem é, tá bom? Depois o outro responde também. Eu quero que vocês... O que é ser líder para vocês, na definição? Qual é a melhor definição de líder? E qual é o principal papel deles, de um líder, dentro de um processo, dentro do momento de crise que a gente está vivendo hoje? Pode começar, o André, por favor. Muito obrigado. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, João, por dividir aí junto comigo esse capítulo. Isso me enche de orgulho poder participar desse programa aí junto com você, tá bom? Bom, e sobre líder, eu acho que primeiro a sociedade ela precisa apagar aquela figura do chefe antigo, né? Porque o líder não é o chefe. O líder é aquele que trabalha para as pessoas, né? As pessoas não trabalham para o líder, é o contrário, né? Quando elas percebem que esse líder está ali para fazer elas vencerem, aí sim elas se motivam e o trabalho do líder ganha força, né? Na minha visão, eu acho que um bom líder ele deve conhecer a individualidade das pessoas da sua equipe, as suas características, quais são as suas prioridades de vida, e aí sim usar esse seu papel de líder para colocar essas pessoas em uma posição onde ela possa ter sucesso, empoderar ela a fazer o melhor e atingir os objetivos da empresa. Para mim, esse líder é o bom líder, é o que eu gostaria de trabalhar para esse líder. E me fala uma coisa, André, no momento de crise, qual é o principal papel desse líder? Desculpa? No momento de crise, qual é o principal papel do líder, na sua opinião? Primeiro é ser o guia, né? Colocar todo mundo alinhado, porque no momento de crise, as pessoas tendem a sair um pouco do caminho que foi definido e querer encontrar soluções. E a pior coisa é quando você tem pessoas atuando para direções diferentes. Então, o líder
Eu acho que ele tem a função de capitanear e colocar todos trabalhando e remando na mesma direção, principalmente no momento de crise, onde todo o esforço tem que ser concentrado numa direção única, até porque os recursos ficam mais escassos. Então, de certa forma, eu acho que o líder ele é o capitão desse navio que orienta as pessoas, porque eu acho que não existe nada pior do que você não saber o que você está fazendo e por que você está fazendo, né? Então, eu acho que o líder, se ele consegue deixar isso claro, ele mesmo ganha muito com isso, porque as pessoas sabem para que elas estão contribuindo, sabem onde elas têm que chegar e, de certa forma, elas vão ser capazes de tomar decisões individualmente. O líder não vai ter que centralizar tudo nele, porque todo mundo já sabe qual é o objetivo e onde as pessoas precisam chegar. Então, acho que esse trabalho de liderança é, sim, motivar e orientar todos a fim do objetivo a ser alcançado, deixar muito claro para todo mundo. Bacana. E você, João, como é que é? O que é ser líder e ser líder em tempos de crise também, né? Vamos lá, também obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, André. E vamos lá, eu acho que as duas perguntas, Adriana, me remetem à mesma resposta, tá? Eu gosto muito de ligar o conceito de liderança com o conceito de exemplo. Então, para mim, nenhuma outra palavra descreve melhor o que um bom líder deve fazer ou qual é o papel de um bom líder. Porque cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de liderar, de influenciar as pessoas, de criar uma visão nas pessoas. Mas, acima de tudo, eu acho que um bom líder é aquele que lidera pelo exemplo. E no momento de crise, isso fica ainda mais necessário. A gente ter uma referência, um exemplo, alguém em quem a gente possa confiar para nos guiar, como disse o André. Uhum. De fato, eu acho que fica, assim, no momento de crise fica mais evidente, né? As coisas vêm para fora, esse estilo que você trouxe, ele fica muito mais evidente do que talvez no momento onde o mar está calmo, né? A gente fala que no momento de crise as cobras e lagartos também saem para fora, então a gente consegue ver aí o autocontrole que essa liderança também precisa ter, porque é o exemplo. Acho que é bem o que vocês trouxeram, muito bacana. Você ia dizer alguma coisa, Adri? Eu ia falar, mas é interessante porque ao mesmo tempo que faz todo sentido o que vocês falaram, e acho que realmente em momentos de crise é onde as pessoas falam, olha, tem alguém que está segurando as pontas aqui, né? Tem alguém em quem eu confio, em quem eu me referencio. Mas, ao mesmo tempo, é uma sobrecarga para esse líder, né? Porque ele se coloca quase num papel de super-herói. A gente fala muito isso em alguns treinamentos, a questão de você, como líder, também demonstrar de que, olha, eu estou preocupado da mesma forma, esse é um momento delicado, é difícil, mas o exemplo não necessariamente é por esse positivismo ou por essa ingenuidade. É pelo esforço de estamos junto, não tá fácil. Não, eu também passo a noite em claro, né, como vocês, mas eu tô aqui, vamos juntos, a gente tem que ter uma visão de, no mínimo, para onde a gente vai. Então, é uma sobrecarga para o líder nesse momento. Para alguns clientes a gente fala, olha, é a hora de, às vezes, você dar um acalento, porque esse cara tá no meio do jogo mesmo, né? Ele tem meeting com quem vem de cima e com quem vem de baixo, né? Então, é uma exposição muito grande numa situação como essa, tá certo? Mas acho que um exemplo não é também de um exemplo de uma pessoa perfeita, que não sente dores, uma pessoa que não se afeta com nada. Um exemplo de uma pessoa que permaneça íntegra até quando as coisas estão difíceis. Um exemplo de uma pessoa que está passando pela dificuldade junto com os que estão perto dele ou dela. Eu acho que são exemplos mais de valores, né? E não de uma pessoa inalcançável, inatingível, que vai ser quase como um mártir ali, né? É um exemplo como uma referência. Fala, puxa, que bom que no momento que está todo mundo meio abalado, olhando para lá e para cá, posso ver que tem uma pessoa aqui que está permanecendo exemplar. E olha como isso serve para mim. Isso, para mim, me traz tranquilidade, me dá o caminho, me guia para onde que a gente tem que ir, me relembra do meu papel. Então, na hora da crise fica mais essencial do que nunca, né? Você ter alguém que sirva de exemplo para você. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade do líder, né? Acaba sendo um peso ali. Eu ia perguntar para vocês se tinha alguma parte, que assim, o que hoje a gente está num extremo, né? Passando por uma situação que nunca passamos na vida.
Então, mas eu ia perguntar para vocês se durante a caminhada de liderança de vocês já foram desafiados a ponto assim de passar por um extremo que vocês falaram, eu não sei como é que eu saio dessa situação. Se isso já aconteceu fora desse período de pandemia ou se está acontecendo agora, né? E como é que vocês estão fazendo para lidar com tudo isso? Comecei a falar alguma coisa, André, então já emenda. Tá bom. Não, eu acho que a gente passa por esses momentos, eu acho que diariamente. É a função do líder tomar decisões, né, e orientar, e é legal quando ele não só reconhece, como ele também transmite para as pessoas de que ele não é perfeito. Ele vai tomar decisões baseado em informações e dados que existem naquele momento, e que as coisas podem mudar no meio do caminho, e que depois tudo bem a gente ir ajustando, né? E se todo mundo entender que esse exercício de liderança, ainda mais hoje, né, na sociedade que a gente vive hoje, é um formato beta que você vai fazendo, vai testando, vai orientando e vai indo. Se todo mundo compreender esse formato, eu acho que a liderança ela compartilha um pouco dessa responsabilidade com todos. E eu acho que, principalmente, quem está sendo liderado quer ter um papel de decisão também. Então, quando você compartilha as decisões com a sua equipe, as pessoas se sentem valorizadas por isso, e você também tem todo esse grupo colaborando, porque toda decisão que você toma, ela tem consequência, ela tem desdobramentos, né? Todo projeto, ele não é só uma única decisão, ele vem uma sequência de atitudes e de coisas que você vai ter que fazer, e que algumas podem dar certo e outras não, e você vai corrigindo no meio do caminho. Eu acho que o legal da liderança é estar ciente e perceber onde errou e corrigir logo, porque tá tudo bem, né, você errar. E eu acho que também esse momento de pandemia e o momento anterior, na verdade, eu acho que os dois momentos são complicados, né? Porque, assim, quando você está jogando num cenário completamente favorável, o seu erro também é muito evidente, né? Porque está todo mundo indo muito bem, a economia está muito funcionando, está todo mundo consumindo, e se por um acaso você não entrega o resultado esperado, fica muito evidente. Num cenário como esse, que é tudo muito novo para todo mundo, ninguém tem certeza de nada, né? Então está todo mundo testando e tentando encontrar qual é o melhor equilíbrio de liderança para os desafios que cada empresa, na sua realidade, está enfrentando agora. Então, acho que são dois cenários diferentes e igualmente desafiadores. Eu acho que o momento atual tem um lance de você nunca ter vivido. Então, ninguém tem a resposta, né? Ninguém sabe exatamente se o que você está fazendo é certo ou errado. Óbvio que depois, no futuro, vai ficar fácil, mas aí já passou. Então, eu acho que esse momento é um momento de você ver realmente aquelas pessoas que têm aquele gut feeling, aquela percepção da tendência do que deve ser feito. Eu acho que os grandes líderes vão aparecer nesse momento de pandemia, porque eles vão assumir a frente de pessoas que não sabem exatamente para onde ir e o que fazer, né? E nesse momento fazer algo é melhor do que não fazer nada, né? Então, a velocidade aí é importante também nessa questão. Não sei se eu respondi exatamente. Legal. Sim. Algo a acrescentar aqui, João? Não, eu só diria que, assim, na verdade, gente, a gente vai aprendendo, né, a como lidar com as pessoas e a liderar ao longo do caminho. Eu sou líder de uma equipe, mas eu também sou liderado, tenho líderes, né, acima de mim. Então, ao longo do caminho a gente vai aprendendo aí. Em várias situações, óbvio, você fala, já teve situações em que vocês não souberam direito o que fazer? Muitas, muitas. Então, minha maior preocupação não é parecer que eu sei resolver todas as situações, porque de verdade não vou saber, não vou conseguir, e os meus líderes também não vão conseguir, mas a maior preocupação que eu fico é nessa questão do exemplo. O exemplo essencial eu não posso deixar de dar, sabe? Eu não imagino que as pessoas esperam que eu saiba todas as respostas a todo instante, mas elas esperam que mesmo numa situação difícil,
eu continue me importando com elas como pessoas. Então, que eu continue mostrando que eu estou tentando dar o meu melhor, fazer o melhor possível, que eu continue sendo uma pessoa que busca fazer as coisas da forma correta. Então, nas horas em que eu não sei direito o que fazer, pelo menos o exemplo essencial dos valores, dos princípios mais básicos, são onde eu mais me preocupo em não deixar isso se perder, né? E não ficar nervoso a ponto de deixar com que essas coisas se percam, né, no meio do caminho. Porque, no fim, o exemplo que vai ficar de verdade, eu acredito nisso, que ao longo de muitos anos, quando a gente parar de trabalhar lá na frente, eu acho que a gente vai ser menos lembrado pelas ideias criativas que a gente deu, pelas respostas técnicas a problemas técnicos que a gente achou, e a gente vai ser mais lembrado sobre como a gente tratou as pessoas, sobre como a gente tocou as pessoas que estavam perto da gente. Então, esse é o exemplo que eu mais me esforço em tentar deixar e fazer. E aprendo muito com os meus líderes nisso, tá? Sensacional. Muito bom. Eu já tinha escutado você falar isso uma vez, João, e acho que eu quase chorei quando eu escutei isso. Eu falei, se todos os líderes pensassem dessa forma, a gente teria assim, eu acredito que o movimento já esteja muito para isso, né? Mas e aí eu ia até a próxima pergunta seria para o que balizam os valores, que valores que balizam as tomadas de decisões de vocês. Eu acho que o João já respondeu um pouquinho aqui, né? Não sei se você acrescentaria mais alguma coisa para essa pergunta. Então, quando vocês têm que tomar uma decisão, quais são os valores que vocês mais consideram que são pilares aí para essa tomada de decisão? Pode Vamos lá, falar. eu posso começar, que aí eu dou uma continuidade, aí passo a bola para o André, tá? Mas, de verdade, gente, eu acho que, como eu estava falando, como eu acho que a questão essencial aqui de cada um talvez seja o ponto mais importante, eu acho que varia muito do que cada pessoa considera como o que para você é um trabalho, o que para você é importante no seu trabalho, né? E, então, de verdade, os resultados são muito importantes, né? E eu quero continuar crescendo na carreira, mas a forma como você consegue atingir esses resultados, para mim, isso é algo que é mais importante do que os resultados. Então, isso acaba sendo um balizador maior. Eu tento, pelo menos, né? Porque todo mundo erra e eu também entro naquela dinâmica, né? De ficar preocupado com os resultados do dia a dia. Às vezes, falo, peraí, volta um pouquinho para lá. Mas os valores principais, no meu caso, ficam mais baseados em pensar qual é o propósito maior de por que eu trabalho, para que eu trabalho, né? Por que eu estou acordando todo dia para ir trabalhar. Não é só para vender Big Mac, né? É algo que vai além, né? Eu quero gerar bons momentos para as pessoas, eu quero deixar alguma marca na vida das pessoas, eu quero ser útil na vida das outras pessoas com o que eu sei fazer, né? Que é o que eu chamo de trabalho. E isso acaba influenciando, então, a forma de liderar. Passa por ter valores, tentar passar valores de integridade, de justiça, de sensibilidade ao próximo. Eu acho que algumas palavras aí que norteiam um pouco o que eu tento fazer. Legal. E você, André? Muito legal. Não, eu acho que você me ensinou já aqui nesses primeiros minutos. Eu acho que essa questão do exemplo e da integridade, eu acho que ela deve estar acima de todas as coisas, principalmente a integridade, porque durante a nossa vida profissional, a gente passa por muitos desafios que podem nos tirar do prumo, né? Mas se você manter a integridade, aquilo que você acredita, a honestidade, o respeito com as pessoas, independente do que seja o desdobramento do seu trabalho, eu acho que a essência e o respeito continuam. Eu tenho algumas coisas que eu sempre levo assim para mim, tento na maioria das vezes trabalhar dessa forma. Óbvio que o resultado, principalmente quando você trabalha numa empresa, sem dúvida, o resultado ele é uma premissa, mas você tem vários jeitos de alcançar esse resultado, né? Então, eu procuro sempre ver o lado positivo e significativo das coisas. O que sempre existe uma motivação e um significado por trás de tudo que a gente está fazendo, toda decisão. Então, quando você traz para frente o motivo disso tudo, isso ajuda a você e a sua equipe também entenderem por que estão fazendo determinada coisa.
Outra coisa que eu acho importante é saber onde quer chegar, né? Porque isso valoriza o tempo das pessoas e você não investe energia sem saber a razão pelo qual você está fazendo aquilo. Então, é importante ter claro onde você quer chegar, estabelecer essas prioridades, o que fazer primeiro, porque a gente sempre pode fazer mais, a gente sempre pode fazer melhor, mas para isso a gente precisa estabelecer o que é que aproxima a gente dos nossos objetivos, né? Então, essa priorização também, eu acho que é uma forma de trabalhar que eu acho legal. Outra coisa que me guia assim também é simplificar tudo, né? No mundo que a gente vive, a gente tende a deixar tudo muito complexo, porque são muitas coisas, né? Então, a simplicidade torna qualquer coisa mais efetiva e também mais elegante, né? A forma como você faz as coisas. E eu acho que, por último e não menos importante, eu acho que é curtir o processo, né? A jornada, ela deve ser divertida e respeitosa, porque não existe motivação para você continuar fazendo aquilo que não te deixa feliz, né? Então, eu acho que alcançar resultado é a premissa, mas se eu puder alcançar o resultado considerando esses pilares e adicionando aí os que eu aprendi, e vou reforçar aqui na minha cabeça com o João, eu acho que você consegue alcançar resultados com propósito, com uma sensação de que você está fazendo bem não só para sua empresa, mas também para os seus consumidores e para as pessoas que trabalham ao seu lado. Muito, perfeito. Você falou sobre resultados, né, André? Então, assim, sim, fazemos através das pessoas, mas somos medidos. O nosso tamanho dentro da empresa é medido pelos resultados que vocês promovem. E vocês têm aí uma infinidade, uma grandiosidade de pessoas abaixo de vocês e uma pasta de plano estratégico, né, de movimentos estratégicos muito grande. O que as pessoas têm muito nos perguntado é assim, como é que fica isso? Como é que eu faço planejamento? Porque o meu de 2020 já era, né? Eu suei para conseguir aquela linha naquele budget e hoje eu já não sei mais o que eu faço, nem se eu tenho, né? E tudo está muito incerto. Claro que acho que esse movimento, esses 90, 100 dias que a gente está vivendo tudo isso, tem curvas diferentes de expectativas, de motivação, de preocupação e tudo mais. Mas nesse momento, como é que fica essa questão para vocês? Que reflexões a gente pode trazer, conselhos a gente pode trazer em relação a isso? Aquela pessoa, né, aquele executivo que tem o seu plano estratégico na mão e diz, ok, o que eu faço agora para 2020, 2021? Conte um pouquinho das experiências de vocês em relação a tudo isso. Quem se sentiu mais à vontade para começar? Primeiro, João, porque eu acho que o João está aí liderando uma empresa gigantesca. É um planinho pequeno que deve estar abaixo dele, né? É um plano gigantesco de uma empresa que é símbolo nesse Brasil e num segmento que foi amplamente impactado, né, pelo Covid. Então, acho que ele deve ter aí muitas experiências legais para compartilhar. Por favor, João. Acho que a primeira coisa, né, gente, é que ninguém esperava, né, que a gente teria um ano assim. Então, assim, dá aquela dor no coração, né? Porque a gente criou um plano tão legal para o ano e, de repente, aquele plano não vai mais acontecer. Costumo dizer que a gente pegou o plano do ano, rasgou e falou, esquece, né? Porque se a gente ainda ficar remoendo aquele plano que era para acontecer e não aconteceu, nossa, isso aí vai ser só um sentimento ruim no coração, né? Então, digo assim, vamos nos apaixonar pelos consumidores e não pelos nossos planos. Como um profissional de marketing, eu entendo que a nossa função dentro da empresa, e assim a agência, a comunicação, que acabam de alguma forma também trabalhando por isso, a nossa função, gente, não é fazer campanhas legais, não é criar uma promoção, não é lançar um produto, não é fazer aquele planinho bem legal que ia ter acontecido em agosto e não vai mais. A gente está lá para representar o que os consumidores querem e tentar viabilizar dentro da empresa soluções que satisfaçam os clientes. Então, essas duas coisas são muito importantes, que é entender profundamente o que o cliente quer e entender o que é possível fazer para satisfazer esse cliente melhor do que qualquer outra opção no mercado. No momento de crise, no momento que muda tudo, o que você faz? Fica esperando para fazer o plano original? Não, aquele plano original não serve mais.
que a gente precisa ver é nessas duas coisas o que mudou. Então, o que mudou no que as pessoas querem, no que as pessoas precisam? Nossa, neste momento, as necessidades das pessoas mudaram, as vontades, os desejos, elas estão se preocupando muito mais com higiene e saúde, por exemplo, do que estavam antes. Elas estão com o bolso mais apertado, porque tem muita gente que acabou tendo redução de jornada, perdendo emprego, ou sendo vítima do momento econômico do país. As pessoas também estão ficando mais presas em casa, estão convivendo mais em família. Nessas coisas que estão mudando nos clientes, o que mudou neles com relação ao que eles precisam e que a minha empresa consegue fazer? A empresa de alimentos, no caso, né, oferece sanduíche. Será que continua sendo tão importante para elas ter um sanduíche novo, com um sabor diferente, e eu preciso lançar um produto? Ou será que para elas agora é mais importante ainda eu aceitar uma forma de pagamento à distância que ela não precisa encostar em nada? E isso vai virar uma prioridade. E o outro lado é entender o que é possível fazer dentro da empresa para satisfazer essa necessidade. E isso também mudou, porque o caixa da empresa está diferente, porque os recursos da empresa, as pessoas estão diferentes, as prioridades da empresa estão diferentes. Então, o contexto do que é possível fazer também mudou. Então, minha dica, ou o que eu estou tentando fazer, na verdade, não vamos nos apegar ao plano original, vamos criar um novo plano. Isso pode ser tão legal quanto. E esse novo plano tem que nascer de fazer de conta que a gente está num outro país e pensar o que esse cliente agora precisa e o que é possível eu fazer dentro da empresa para satisfazer esse cliente. E esse vai ser o meu novo plano. É isso que eu estou tentando fazer, pelo menos, né? Bacana. O fato de não... o apego aqui é uma coisa bem interessante que você trouxe, João, porque quando a gente faz esse plano lindo, abrir mão daquilo que você planejou, daquilo que você conquistou, enfim, para você refazer, eu acho que é um desafio, porque tem uma questão de ego também, né? Muito, porque assim, pode ter sido um plano maravilhoso, que foi super aceito por todo o alto escalão da empresa. Você está falando de McDonald's e estou falando de qualquer outra. A gente foi questionada recentemente, e agora o que eu faço? Eu não consigo mais. Foi tão difícil eu conquistar verba para vários projetos que já estavam liberados. A gente é uma empresa de treinamento e desenvolvimento. Nós tínhamos muitos projetos que estavam no departamento de compras, só para fazer contrato, ia para o jurídico e, de repente, acabou. Não dá para fazer mais nada presencial, encerra. E o que eu faço com isso? Então, essa análise e percepção, eu acho que é um grande exemplo. Muito, muito bacana. André, quer acrescentar alguma coisa nesse sentido vai pensando mesmo, muito um pensamento estratégico, né? Então, você numa cadeira grande, né? Tua última cadeira aí foi de vice-presidente criativa aí da Macan. Então, tem uma responsabilidade grande de fazer esse planejamento acontecer também. Ou refazê-lo, né? No caso. Não, sem dúvida é refazê-lo. Então, a partir do momento que a gente foi impactado pela notícia do Covid, né, que o negócio foi muito rápido, a gente, inclusive, fez um teste, ia fazer um teste de home office para ver se tudo funcionaria, né, todos os sistemas, principalmente questão financeira, tal. De repente, esse teste virou definitivo, porque já na segunda-feira todos os escritórios já não abriam mais e até hoje está assim, né? E eu acho que assim, eu acho que a gente viveu um bom exemplo de como as pessoas e o trabalho e a tecnologia viabilizou uma mudança rápida e drástica na forma de fazer as coisas. Então, até o próprio Mac, eu lembro que quando eu trabalhava, às vezes a galera ia pedir comida, ia pedir no McDonald's, a gente tirava um sarro, traz uma casquinha para viagem para mim, como forma de tirar sarro, porque quando eu trabalhava ali na África, ali a Faria Lima é um calorzão, né? E para ir até o McDonald's e voltar, parece que você passou pelo deserto do Saara, a casquinha viraria um líquido. E os caras arranjaram um jeito agora no Covid de entregar a casquinha, né? Porque o consumidor não pode ficar sem a casquinha. Ele gosta, ele precisa. Então, claro que mudou a experiência, mudou o jeito de consumir, mas de certa forma, do jeito Covid, o consumidor que quiser degustar uma casquinha do McDonald's, ele pode. Isso você estar atento ao que está acontecendo e se adaptar à realidade atual. Claro que talvez esse não seja
o melhor jeito de se consumir uma casquinha, mas esse é o melhor jeito que existe agora, né? Então, É possível. é a melhor possibilidade viável de você não afastar o seu consumidor daquilo que ele consumia, daquilo que ele gostava. Então, as empresas que tiveram essa velocidade e o que eu acho bacana, eu tive a oportunidade de trabalhar do lado de marcas e também do lado de agências. O que é legal também do lado de agências é que você trabalha com muitos clientes, muitas marcas diferentes e cada um tem uma necessidade, né? E cada um tem uma questão completamente diferente. Então, eu trabalhava dentro da Macan com uma marca de alimentos, com marcas de financeira, de cartão de crédito, de refrigerante, de carro. Então, cada indústria tinha uma necessidade e um contexto completamente diferente para resolver. E eu acho que a primeira, que eu acho que a gente já passou dessa fase, talvez, principalmente as empresas grandes, mas as menores agora estão vivendo essa fase, talvez no seu ápice, que é a questão da sobrevivência, né? Quando a gente viveu esse momento de crise, o primeiro questionamento foi, tá, como que a gente continua a partir daqui? Porque foi algo inesperado, ninguém sabia quanto tempo ia durar, né? Aposto que a expectativa de ninguém era que hoje a gente ainda estaria dentro de casa, né? Todo mundo imaginou que, poxa, julho já está tudo acontecendo normal. Eu tinha essa expectativa, mas isso não é o que está acontecendo. E a gente ouve aí notícias de segunda onda em outros lugares, tal. Então, o importante é a gente coletar informações e primeiro, preservar o que é essencial, o que precisa para que a empresa continue saudável, continue existindo, tanto para os seus colaboradores quanto para os seus consumidores, quais são os serviços essenciais, quais são aqueles que a gente precisa aprimorar para este momento, para esse cenário de agora, porque a gente vive uma emergência e, de certa forma, eu acho que dentro do cenário, as empresas e a sociedade ela está fazendo o seu melhor, né? Muitas empresas tomaram medidas que preservaram quantidades de emprego possível, apesar desses impactos de redução de jornada, redução de salário, muita coisa foi preservada nesse cenário, porque tem empresa companhias aéreas, por exemplo, que o faturamento caiu 95%, né? Então, é um cenário drástico e inimaginável. Então, nesse contexto, eu acho que a operação deve ser revisada por todos, né? Eu acho que quem cuida ali do dia a dia e também por cabeças que estão pensando o que é que essa força de trabalho pode oferecer de melhor, que eu acho que é o exemplo que o João citou, olhar para dentro da empresa e ver o que ela é capaz de fazer pelos seus consumidores, né? Porque a demanda mudou, o comportamento das pessoas mudou e o formato de trabalho também, né? Você já não está mais lá na cozinha experimental do McDonald's experimentando sanduíche ao vivo ali que acabou de ser feito, né? Então, como é que você faz a dinâmica acontecer dentro de um novo formato de trabalho também, né? Então, eu acho que a gente tem visto aí bons exemplos, e eu cito o McDonald's como um deles, de empresa que rapidamente se adaptou a essa realidade. Eu achei muito inteligente a estratégia deles de vamos fazer o melhor que a gente pode agora. Realmente, ninguém precisa de um lançamento agora, né? As pessoas estão angustiadas em casa, elas estão ali, só o fato de você poder ligar num delivery ou passar num drive... Querendo o básico, né? Querendo o básico. Exatamente, são prazeres básicos aí que estão represados. Que de repente foi tirado de todo mundo, né? Então vamos olhar para o nosso drive-thru, como que a gente atende melhor, como que a gente atende mais rápido, como é que é a forma de pagamento, como que vai ser eu acho que tem que gastar energia realmente no problema do momento e eu acho que todas as visões de longo prazo, elas não é que elas deixaram de existir, mas elas estão guardadinhas ali numa gaveta para serem retomadas assim que a gente sair dessa coisa maluca que a gente está vivendo. Desculpa, só para completar, vocês estavam falando, eu até olhei aqui rapidinho para checar a data. Maslow está virando no túmulo, né? Porque a gente usa tanto a história da pirâmide de Maslow sobre as necessidades do ser humano. O cara morreu em 1970, então é uma teoria que já precisava ser revisitada há um certo tempo, né? Que a necessidade básica do ser humano é a necessidade fisiológica, depois a necessidade de segurança. A necessidade básica do ser humano hoje é um bom sinal de internet, se a gente fosse pensar, né?
É verdade, eu vejo campanhas de pedindo doações para você, para levar internet e equipamentos para as crianças que não têm acesso a isso e que, portanto, não estão podendo estudar. Então, olha que coisa maluca, né? Então, acho que é um momento, inclusive, da gente quebrar muitas verdades absolutas que existiam a respeito de teorias de pessoas, de marketing, de negócios, de revisitar tudo isso. E a gente está falando de pessoas, o nosso programa fala de ser humano, né? Então a gente quer ouvir de vocês a nossa pergunta derradeira, que é a pergunta-chave do nosso encontro aqui. Então, aproveitando o seu ensejo aí, André, conta pra gente o que é ser mais humano para você. Uau, hein? Eu acho que assim, primeiro é a gente saber que tudo o que a gente faz, né, seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional, impacta outro ser humano, né? O João, o trabalho de vocês, o meu trabalho, o trabalho do policial, do político, do minerador, quem trabalha com inteligência artificial, enfim, sempre, no fim das contas, ele existe para tornar a vida humana melhor, né? Seja da pessoa que trabalha ao seu lado, seja o consumidor, enfim. Então, eu acho que quem usa o trabalho como fim e não como meio, pode acabar ocorrendo num comportamento não muito humano, né? Então, um exemplo, você quer coisa antiga e brega, assim, que eu acho que a gente já passou por isso, que é aquela busca desenfreada pelo poder, pelo sucesso, pelo dinheiro a qualquer custo, né? Esse é um conceito antigo que a nova geração já não considera mais e os seus valores mudaram, né? De posse das coisas para experiência, para você poder sentir experiências novas. Então, eu acho que essa pandemia, ela nos mostrou dois extremos do lado humano, né? Eu acho que desde o lado positivo, desde gestos pequenos, como a empatia de usar máscara para preservar o outro, né? Muitas vezes eu usava máscara mais com medo de contaminar meus filhos, minha esposa, minha mãe, do que de mim mesmo. Isso certamente é o sentimento de muitas pessoas. Evitar sair para controlar a contaminação. Outros milhares de gestos bonitos que a gente viu por aí, gente se oferecendo para fazer compra para vizinho idoso, né? Para quem está no grupo de risco, aquelas serenatas nas sacadas. Então esse foi o lado bom, né? E também revelou um lado obscuro, né? Que é o negacionismo, aquela falta de crença na ciência, as teorias da conspiração, o desrespeito às famílias e às pessoas que foram impactadas e se foram aí por causa do Covid. Então, desvio de verba de saúde, possíveis desvios, né, de verba de saúde. Então, a gente se deparou com coisa boa e coisa ruim. A gente vivia, eu acho, numa época, antes disso tudo, onde esse supérfluo era a nossa necessidade. Agora parece que a pandemia fez a gente refletir um pouco, fez a gente estar mais próximo da família, dos valores, essa questão de revisar o consumo, apesar da gente ver algumas notícias aí de quando abre shopping ele lota, abre comércio de rua, tá todo mundo na rua, né? Mas eu acho que de certa forma foi um período que as pessoas puderam refletir as suas relações, né? E no fim das contas tudo é humano, né? Os erros e os acertos são características humanas que envolvem muitas questões aí, desde crenças, desde informações, aonde você coleta a sua informação. E eu acho que ser mais humano é estar aberto a aprender, estar aberto a viver, ouvir coisas novas. E tem uma frase que diz que quem acha que já sabe tudo nunca aprende mais nada, né? Então acho que esse lance de você estar aberto a viver momentos novos, ouvir pessoas com opiniões diferentes, torna as coisas mais humanas e quem sabe a gente um dia viva um mundo muito mais humano do que o que a gente vive hoje, né? Muito bom, obrigada. E para você, João, o que é ser mais humano? Olha, eu mais ou menos aí na mesma linha, né? Mas eu diria que ser mais humano é ser mais sensível às outras pessoas, né? É ser menos um animal irracional que age por puro instinto, ou ser menos um robô que age por puro processamento de algoritmos, e ser mais
algo que só a gente que é alguém que tem sentimentos, né? Que é sensível aos outros humanos e que se importa com eles, né? Que não olha só na sua própria sobrevivência ou num pensamento lógico, mas está se importando com os demais, com aquela sensibilidade que só um humano consegue ter. Então, gosto muito da palavra sensibilidade quando a gente fala tanto sobre liderança como pensamento um pouco das nossas relações, porque me remete um pouco a você amar as pessoas, se bem que hoje em dia quando a gente fala de amor acaba podendo levar a outras interpretações, mas de você poder se importar, você estar sensível a o outro, a necessidade do outro também. Muito bacana. Falar com vocês, conhecendo um pouco a história do João e o pouquinho também da história do André, vocês falaram no começo de integridade. Então, primeiro eu quero agradecer porque vocês trouxeram a essência de vocês, de quem de fato vocês são. Então, vocês colocaram aqui a integridade de vocês compartilhando conosco. Eu anotei 2 folhas de conteúdo, tá? Parece pouco. A gente está chegando ao final aí desse nosso primeiro bate-papo. Falando primeiro porque possivelmente a gente tenha mais aí para falar um pouco de futuro. Nós falamos do papel da liderança, mas a gente quer ainda extrair um pouquinho de vocês, do conteúdo num próximo papo, para falar da visão de vocês do futuro. Mas primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, ter aceitado esse convite, de compartilhar as experiências não de líder, mas de seres humanos, que estão numa posição de também compartilhar com outras pessoas, de apoiar, de ajudar, de ser um apoio para que muitos tenham sucesso, cresçam e se desenvolvam. Então, obrigada por estarem por ocuparem esse papel de forma tão honrosa. Então, eu quero parabenizar a história de vocês. Vocês não foram sim escolhidos a dedo para falar conosco, porque a gente tem como desafio, de fato, nos conectarmos com pessoas que vivem na essência aquilo que estão falando. E a gente sabe que vocês são 2 profissionais que fazem isso com muito louvor. Então, obrigado por compartilhar da experiência de vocês e a gente se vê muito em breve, viu? Muito obrigada. Aí ao tempo de vocês, aí as palavras aí generosas, a Adriana, a Andressa, o João e o Ricardo aí que está nos bastidores, mas faz um grande trabalho. Obrigado aí pelo tempo de vocês e por nos ouvir também. É gostoso trocar ideia, é gostoso falar, eu ouvir feedback, então agradeço muito aí pelo tempo e espaço de vocês. Obrigada. Valeu pelo convite, pessoal. Vamos tentando aprender, né? Na verdade, a gente estava aqui batendo papo e foi gostoso trocar essa ideia aí com vocês. Valeu, André, Adriana, Andresa. Um abraço para todos. Muito obrigada. Obrigada. E a gente vai pedir, agora tem que comer um Big Mac, né? Porque eu olho para o João, eu vejo o Big Mac. Toda vez que eu interajo com ele, eu preciso comer um Big Mac. Eu vou te dar uma dica. Vai no Mac Picanha lá, que, meu, é animal. Esse eu não comi ainda. Boa, tchau, Ótimo, gente. obrigada. Obrigada, viu? Até mais. Olha, muito bom esse papo. Eu falei aqui que a gente tinha conversado quase 2 horas com esses 2 inteligentíssimos e, de fato, esse nosso episódio aqui durou um pouquinho menos, mas se você não assistiu o outro, faça isso, porque realmente a gente conseguiu falar de presente, de crise, de futuro, de possibilidades e eu saio realmente com essa sensação de humanidade dessa conversa. Foi realmente muito bom. Agora, só pedir um McDonald's, né, Adri? Isso mesmo. Já eu vou pedir o meu. Pedimos também para que vocês se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, compartilhe. Se você também quiser nos acompanhar, estamos em podcasts, então pode aí ouvindo só, fazendo as suas atividades, mas prestando atenção no que esses 2 gigantes aí teve para contar para nós, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Tchau.